Os Eternos finalmente estão cada vez mais próximos de chegar aos cinemas depois de tanto tempo aguardando, com o primeiro trailer trazendo grandes segredos e confirmando diversas teorias. E nesse vídeo nós vamos descobrir tudo sobre a origem, os poderes e mitologia dos principais personagens que estarão no novo filme da Marvel. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao XP TV, o programa do Experiência Nerd com a minha opinião sobre os principais temas presentes no mundo do entretenimento. Os Eternos, grande projeto da Marvel Studios, um dos mais aguardados filmes da fase 4, promete explorar o lado cósmico desse universo como uma adaptação da épica saga em quadrinhos, e nós já vamos comentar sobre tudo isso, mas antes, se você está me conhecendo hoje, se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações, porque apenas inscrito com o sininho ativado recebe todas as novidades sobre a Marvel. Valeu! Uma criação do genial Jack Kirby em 1976, os Eternos são uma raça de super-humanos criados pelos Celestiais durante sua visita à Terra. Esses Celestiais que também são uma criação do Jack Kirby e seguem o conceito daquela ideia de seres extraterrestres que vêm ao nosso mundo realizar criações, experiências com a própria natureza da vida. E é justamente a partir dessa interferência que surgiram três tipos de seres no universo da Marvel. Primeiramente os humanos, como a gente, seguidos por dois outros seres, os deviantes, que por causa de falhas na sua genética acabaram se transformando em criaturas corrompidas e que passam a viver no subsolo. E finalmente, como um contraponto a isso, temos os Eternos, seres super poderosos acima de qualquer outro que esteja abaixo dos Celestiais. Resumindo, entre as principais habilidades que eles têm, todos podem acessar poderes cósmicos, como por exemplo a capacidade de voar, projetar energia e manipular moléculas, além de possuírem uma força sobre-humana e, como o próprio nome diz, serem praticamente imortais. E a gente já vai se aprofundar sobre cada um deles mais pra frente. Partindo pro trailer, a gente começa com uma cena justamente dos Eternos chegando à Terra, e numa época bem distante, com esses povos da antiguidade, e já percebemos logo de princípio que os Eternos começam a auxiliar esse desenvolvimento e evolução dos humanos. Essa interferência, que teoricamente não poderia ser tão direta assim, acaba acontecendo no sentido dos Eternos ajudarem os humanos nesse processo de civilização, sabe? Desde atividades como a agricultura, fundamental para crescer e sobreviver, além de ensinarem as pessoas a se defender. Algo bem evidente na cena em que a personagem Cersei entrega uma espécie de faca para um humano. E seguindo vazamentos que foram divulgados antes, em certo momento teríamos um pescador com seu filho nesse lugar e seriam atacados por um deviante, mas conseguem sobreviver depois de serem salvos pelos Eternos. Então, muito provavelmente essa cena da Cersei entregando uma faca seria para o pescador depois dele ter sobrevivido. E ao mesmo tempo que esse ensinamento dos Eternos tenha trazido um benefício para os humanos, também influenciaria no lado das guerras, buscando por conquista de territórios, e tudo isso a gente consegue perceber inclusive nos trechos de destruição da Babilônia que aparece no trailer. E indo mais longe, provavelmente foi até mesmo esse massacre que fez os Eternos mudarem essa ideia de ajudar e passaram então a não interferir mais pelas próximas eras. Primeiro nós vemos Cersei, vivida por Gemma Chan, que curiosamente já interpretou outro papel em um filme da Marvel, o que aconteceu lá no filme da Capitã Marvel, mas ela acabou morrendo por lá, então claro, não deve ter nenhuma conexão, mas é interessante pensar que ela é uma exceção, já que agora faz duas personagens no mesmo universo cinematográfico. E agora vai viver a Cersei, que possui diversos poderes psíquicos ao lado de Ikaris, interpretado pelo Richard Madden, conhecido por Game of Thrones. Desse personagem que possui uma grande resistência, uma resistência fora do comum, podendo suportar elevadas temperaturas e disparar rajadas térmicas pelos olhos, o que eu tô bem curioso para ver como que eles vão adaptar, já que nos quadrinhos é um dos principais e mais importantes de todos ali. O que eu espero que se repita aqui, mesmo que eu tenha algumas preocupações e que eu já vou também explicar mais pra frente. E o relacionamento de Cersei e Ikaris fica bem claro, principalmente pelos vazamentos que a gente já teve há um bom tempo de fotos de bastidores no set, mas sem a certeza por quanto tempo que eles vão manter essa relação no filme, já que vemos a Cersei mais tarde ao lado do personagem do Kit Harington, o Jon Snow também de Game of Thrones, que completa o elenco, mas não como um Eterno, e sim como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro, um herói humano que nas HQs possui uma espada mística chamada
ébano negro e já faz parte de algumas formações dos Vingadores nos quadrinhos, o que é bem interessante. E nesse filme, já pelo trailer, nós vemos que ele vive no mundo atual, já que agora a gente também sabe que o filme ele vai se passar por diversas gerações, porque os Eternos, eles atravessam o tempo, e a gente pode ver isso muito bem na cena em que a Cersei aparece em diversos momentos da história, o que pode ser muito interessante para ver esse contraponto dos Eternos nos dias de hoje, a relação deles ao decorrer das eras com os humanos. Mas se os vazamentos estiverem certos, a gente só vai ver algo do Kit Harington se tornando o Cavaleiro Negro nas cenas pós-créditos, então é bem possível que ao decorrer da trama ele seja apenas um humano comum. E o elenco completo do filme foi originalmente anunciado durante a D23 de 2019, com muitas surpresas, onde temos sim grandes nomes envolvidos. E continuando a seguir cada um deles, começamos pelo grande destaque da presença da atriz Angelina Jolie como a personagem Tena, uma das integrantes mais inteligentes e poderosas do grupo, e que aparece com seu visual completo com aquelas auras douradas que também voltam a aparecer na cena seguinte com o ator Brian Tyree Henry, que vai viver o personagem Phastos, que nem sempre nos quadrinhos se mostra a favor de ir para as batalhas, para as guerras, e ele funciona mais como um ferreiro, sabe? Um habilidoso ferreiro que vai construir as armas para os Eternos, semelhante à mitologia que a gente tem presente, por exemplo, no jogo God of War do PlayStation 4, para quem já está familiarizado. Lá também temos pessoas dedicadas a essa função, e por essa primeira cena já podemos considerar que ele mantém essa mesma função no filme. E também temos a confirmação de uma aproximação dele com a personagem Ajak, que a gente já vai comentar, com os dois preocupados, mas sem trazer muitos detalhes sobre o papel deles. Mas mesmo assim é interessante notar o que pouca gente percebeu é que eles não aparecem lá na cena final do trailer, enquanto os outros Eternos estão todos reunidos. O que pode significar que ou eles se separaram do grupo ou eles nem, quem sabe, sobreviveram ao longo do tempo. Don Lee, um ator conhecido no Oriente pelo seu papel em Invasão Zumbi, vai interpretar Gilgamesh, o Eterno mais forte entre todos, podendo ser comparado diversas vezes ao poder do próprio Hulk. E ele aparece em diversos momentos, inclusive tocando nas mãos de alguém que nessa cena parece ser Athena, já que provavelmente eles terão alguma relação no filme. Kumail Nanjiani se junta ao elenco como Samurai Kingo, especialista em artes marciais, conhecido nos quadrinhos como um dos maiores espadachins de todos os tempos, e que, ao contrário dos outros, prefere abrir mão de seus poderes como Eterno e lutar de maneira tradicional, o que a gente não tem certeza de como será replicado no filme, mas por breve cena já tivemos a confirmação que ele vai ter uma participação como uma estrela do cinema de Bollywood na Índia, e inclusive deve ser acompanhado pelo seu assistente ao longo da história, que aparece também usando uma câmera e registrando tudo. Lauren Hidloff, conhecida por The Walking Dead, foi confirmada para interpretar Makkari, e surge nesse traje vermelho e possui super velocidade, e parece nessa cena estar colecionando diversos artefatos ao longo da história, e inclusive em certo momento vemos ela estudando enquanto usa os seus poderes, o que também foi bem bacana. Salma Hayek foi confirmada para o papel de Ajak, que originalmente nos quadrinhos, assim como Makkari e a própria Sprite, que a gente vai comentar mais pra frente, se trata de um personagem do sexo masculino. E no caso de Ajak, nessa versão, ela será a líder dos Eternos, como a mais sábia, em que deve também ter a capacidade de voar e ser incansável, além de um dom próprio de conseguir se comunicar com celestiais, o que é, claro, uma habilidade bastante útil para eles. E uma das últimas, mas não menos importantes, nós temos Leah McHugh como Sprite, que aparece cantando em certo momento e já nos mostra um pouco da vida que ela deve seguir, quem sabe numa carreira musical. E se a gente considerar a versão original dos quadrinhos, é numa ideia semelhante ao que acontece com Peter Pan, que ele fica nesse corpo de pré-adolescente sem envelhecer nunca, mesmo nos Eternos, o personagem Sprite tendo centenas de anos. E a gente não pode se esquecer do grande poder de alterar a realidade a nível molecular, como eu já tinha comentado anteriormente com os poderes em geral dos Eternos, e certamente a Sprite ela
é responsável por diversas reviravoltas nas histórias dos Eternos, então vai ser muito interessante ver como é que eles podem trabalhar ela no filme. Barry Keoghan vive o Eterno Druig, que possui controle mental e nas histórias sempre fez o que era necessário para alcançar mais e mais poder. Uma obsessão sem fim, geralmente retratado como sem escrúpulos, sabe? Passando por cima de quem precisar para ter o que quer, sendo um dos principais suspeitos ao assumir esse papel de antagonista, ou estar relacionado aos vilões que farão o grupo se unir, tanto pelos próprios deviantes liderados pela criatura Crow, que já apareceu em algumas artes conceituais, ou até mesmo um celestial, e temos todos esses indícios de um vulcão mostrado no trailer e que já mostra que uma ameaça pode estar despertando. E seria bem interessante, já que os celestiais têm um papel fundamental na criação e história, trajetória dos Eternos. A Jaque, Makkari e Druig aparecem reunidos numa forma coletiva de energia, o que a gente chama de unimente, porque desse modo, como nos quadrinhos, quando 3 Eternos se unem, conseguem amplificar o alcance de seu poder, principalmente mentalmente, e uma das poucas formas que todos eles têm de se comunicar com um celestial. E se aprofundando ainda mais nessa mitologia dos Eternos, as próprias gerações deles, com centenas de Eternos existindo nos quadrinhos da Marvel, com o primeiro deles com o maior destaque sendo o Cronos, baseado na ideia de uma criatura como representação do tempo. O primeiro dos grandes Eternos que teve 2 filhos, Zuras e Alas, e depois de perder a liderança dos Eternos na Terra para o seu irmão, vai até o espaço, onde acaba criando uma nova colônia de Eternos na Ilha Titã, justamente de onde vem o próprio Thanos, que é filho de um deviante com um Eterno, e seria bem interessante ver ele aparecendo no filme. Quem sabe isso não acontece. Vocês gostariam? Certamente daria muito para discutir, daria muito para mostrar sobre a origem do Thanos, inclusive, mesmo que esse filme não se foque nisso, mas quem sabe não está guardando mais surpresas que a gente ainda não tem noção. Já que tem mais sobre essa árvore genealógica dos Eternos, junto com os deviantes, todas essas criações que tem muito potencial para ser explorada. A partir de Cronos e seus filhos, Alas e Zuras, os Eternos que a gente vai ver no filme fazem parte da 3ª geração de Eternos. E a principal diferença que vemos desses Eternos do filme, dos outros que antecederam, que se confirma ao decorrer de todo o trailer, é justamente essa interferência na Terra, vivendo ao lado dos humanos, o que faz bastante sentido se a gente considerar toda essa inspiração na mitologia grega, desde a sua criação lá pelo Jack Kirby, que deve ser explorado pela diretora Chloe Zhao, e pode mostrar, além da diferença entre eles, os próprios Eternos, e a diferença dos Eternos com os humanos, a diferença deles com os próprios Vingadores, por exemplo, e realmente há uma chance de inovar e muito com tudo isso. O trailer finaliza com uma cena de reunião de família, como eu tinha dito antes, e parece ser a casa da Athena e do Gilgamesh, já que eles parecem estar recebendo o pessoal ali. Todos ali, até que a gente tem a icônica cena do Icaris dizendo que poderia ser o líder dos Vingadores, agora com a ausência do Capitão América e do Homem de Ferro. E eu me surpreendia com essa ligação, eu não esperava que eles iam mostrar, que eles iam falar sobre isso no trailer, mas é justamente essa cena que me causou aquela estranheza que eu falei lá no começo. Mas eu explico, eu tô preocupado como que eles vão tratar o Icaris no filme, porque todo mundo não leva a sério e ri da cara dele como se fosse uma piada, o que eu sei que funciona como alívio cômico na cena, mas já que nos quadrinhos ele é o líder da equipe, mais ou menos assim como o Superman é para a Liga da Justiça, sabe? O Icaris é para os Eternos. Entende o que eu quero dizer? Então eu tenho mais esse receio de como eles vão aproveitar o Icaris como eles poderiam, mas eu espero estar errado e a gente vai descobrir melhor tudo isso quando a gente for assistir o filme. Claro, não tem como tirar conclusões precipitadas, mas é simplesmente o que me preocupou um pouco quando eu vi essa cena final. E eu ainda espero sim que eles mantenham o máximo possível de fidelidade à essência dos personagens vindo do material original, que é tão inventivo e importante no universo cósmico da Marvel nos quadrinhos. Em geral, eu curti o primeiro teaser, mesmo que não tenha mostrado tanto assim, mas certamente já temos uma ideia, uma noção da trama e podemos esperar por mais revelações nos próximos trailers. Quando realmente teremos a certeza do potencial desse projeto, mesmo que eu acredite que ele tem um potencial gigantesco pela base que ele tem nos quadrinhos, pelo autor que o Jack Kirby foi, eles têm muita qualidade para se inspirar e eu espero que eles aproveitem isso. Mas já deixa aí nos comentários o que você achou do trailer de Eternos, qual o nível da sua ansiedade. E para ficar informado sobre todos os filmes e séries do MCU, se inscreve nesse canal, clica agora para ativar o sininho e receber as notificações
notificações, porque só assim você vai receber os novos vídeos. E enquanto isso, confira esses outros vídeos que estão imperdíveis. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.